Fala galera, bom, o assunto de hoje é um assunto meio chato, e quando eu falo meio chato não é porque eu não acho que ele seja importante, mas porque eu não queria precisar estar falando sobre ele. Antes de começar o vídeo, quero pedir para você se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito no canal. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também não custa nada, então se inscreve aqui. Eu tô deixando as minhas redes sociais aqui embaixo, mas eu vou deixar o Instagram aqui na tela, porque é lá que eu interajo mais, que eu respondo mais vocês, eu sei que vocês estão sempre mandando mensagem, então é mais fácil falar comigo por lá. Então se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá que vai ficar tudo mais fácil. Mas bom, vamos começar o vídeo para não enrolar muito, porque eu quero, enfim, conversar umas coisas aqui com vocês. Hoje de manhã eu acordei com uma notícia que me preocupou um pouco, mas aí eu passei durante o dia ali pensando várias coisas e eu nem ia fazer esse vídeo, mas eu resolvi fazer mesmo assim. Conversei com algumas pessoas da área jurídica para ter uma ideia melhor sobre a coisa, mas eu decidi não levar a coisa para um lado tão técnico e levar a coisa para um lado mais humano. Bom, hoje não apenas eu, mas todo o Brasil, acordamos com a notícia de que a Justiça Federal liberou o tratamento de pessoas homossexuais como se fosse uma doença. No ano de 1990, há 27 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde tirou a homossexualidade ou qualquer orientação sexual da categoria de doença por uma questão de resultados de pesquisas da comunidade médica que chegaram à conclusão de que, enfim, se não era uma coisa que causava nenhum aspecto negativo na sua vida e nem nada ao redor de você, consequentemente não era uma doença e, consequentemente, não precisava de tratamento. Então, depois de investimentos, dedicação e pesquisa da comunidade científica, a OMS resolveu tirar, há 27 anos atrás, não foi semana passada, da categoria de doença a homossexualidade e orientações sexuais no geral. Até que 27 anos depois, nós temos mais uma tentativa, porque não, meus amigos, não é a primeira, de mais uma vez recolocar a homossexualidade na categoria de doença e dizer que ela, enfim, necessita de um tratamento para ser revertida, porque aparentemente essa reversão traria algum benefício social ou pessoal para quem está passando. Eu não entendo muito bem o critério. Bom, vamos entender aqui o primeiro problema disso, porque nós temos dois grupos que se opõem. Nós temos o grupo que tirou a homossexualidade da categoria de doença e nós temos o grupo que quer reimplantar ali a homossexualidade na categoria de doença. Só que o problema é que são grupos muito diferentes. Nesse lado nós temos a comunidade médica, científica, que é formada no assunto, enfim, que estuda o assunto, investe no assunto e chegou a essa conclusão baseada em resultados de pesquisas, não baseada em vontades e pontos de vista de quem estava envolvido ali na decisão. Enquanto desse lado nós temos pessoas que não são membros da comunidade médica e não são membros da comunidade científica, que estão querendo retroceder 27 anos atrás numa decisão que foi tomada para que eles possam colocar de novo a homossexualidade na categoria de doença por uma questão política. Para provar para vocês que esse grupo que eu estou falando não representa a comunidade científica, vocês podem olhar aí nas redes sociais ou em matérias, enfim, sites de notícias diversos, quaisquer que vocês procurem, que a comunidade médica, psíquica, científica do Brasil não está apoiando essa decisão e dizendo que isso é sim um retrocesso, porque não tem absolutamente nenhuma base científica e é simplesmente uma atitude política. Mais uma das atitudes, na verdade, que foi implantada mais uma vez aí para poder suprir o ponto de vista de um grupo específico. Mas aí você está se perguntando em casa, poxa Felipe, qual o problema aí de uma atitude política ser tomada dentro da política? O grande problema disso é que essa atitude não é simplesmente política. Ela obviamente tem essa capa política e tem essa ideologia que não deixa de ser política, de querer, enfim, dar uma alterada ali na sociedade, mas o fundo dela, obviamente, não é só político. Ele, obviamente, tem princípios religiosos envolvidos. Por que eu afirmo para vocês que tem motivos religiosos envolvidos? Eu acho que qualquer pessoa que vive aqui no Brasil tem consciência de que, pelo menos, vamos botar aí para não generalizar muita coisa, 95% das pessoas, ou pelo menos grupos no Brasil, que lutam pelo fim da igualdade LGBT, ou pelo menos do fim da normalização entre, enfim, heterossexuais e pessoas que não são heterossexuais, são grupos, infelizmente, em crescimento e, infelizmente, cada vez com mais poder político, todos com base religiosa. E aí nós chegamos no nosso segundo problema, que é mais uma medida tomada com base religiosa, num lugar onde ela não deveria estar sendo tomada e onde a base religiosa não deveria ter peso. Todo mundo que passou pela escola cansou de escutar que o Brasil é um estado laico. Para quem não sabe o que é isso, basicamente quer dizer que não existe nenhuma religião no Brasil que é considerada oficial, portanto as leis que são feitas aqui, as regras que são impostas na sociedade, elas têm como único princípio transformar a vida em sociedade em uma coisa harmoniosa, não atendendo aos pedidos e às vontades de nenhum grupo específico, mas sim a leis gerais que, enfim, tracem ali o bem-estar de todo mundo e que todo mundo vive em harmonia. Mas aí nós temos, com uma certa frequência no Brasil, uma coisa que me preocupa muito e que, inclusive, como eu já disse, está crescendo, que é a falta de entendimento desse limite por alguns grupos. Uma coisa que eu queria deixar clara aqui pra vocês, que eu acho que peca um pouco no conhecimento das pessoas, e eu não tô falando isso de forma grosseira, porque realmente eu acho que tem pessoas que não têm essa noção de que, por mais que você siga uma religião, por mais que você tenha princípios dentro dessa religião
que você acha que são essenciais para a vida em sociedade e que você acha que são essenciais para as pessoas seguirem, porque sem eles não tem como ter uma vida em paz, uma vida harmoniosa. Por mais que isso seja uma verdade absoluta para você, você tem que entender que o único conjunto de regras que permite que você tenha esse pensamento, que você coloque ele em prática dentro do seu âmbito religioso, é o mesmo grupo de regras que permite que a pessoa que não quer seguir a sua religião e que não quer, muitas vezes, não seguir nenhuma religião, também possa exercer a liberdade dela. A sua liberdade religiosa ela é garantida pelo mesmo grupo de regras que dá liberdade para as pessoas não terem uma religião. A partir do momento que você ataca essa liberdade, você quer, mesmo que de camuflado ali por trás de uma outra regra, impor os seus princípios, impor a sua doutrina a um grupo que não faz parte da sua doutrina, você está ferindo ali a mesma liberdade que permite que você siga os seus princípios. Então não só uma medida absurda por ir contra o resultado de inúmeras pesquisas feitas há 30 anos atrás quase, como também é um absurdo porque não é nada mais do que uma tentativa camuflada de implementações de morais e, enfim, princípios e doutrinas de uma religião específica no cotidiano de todas as pessoas do país que não fazem parte dessa religião. As pessoas precisam entender que os princípios religiosos delas, as morais religiosas delas, as doutrinas religiosas delas, elas só têm importância dentro do âmbito religioso delas. A partir do momento que você sai do seu âmbito religioso, que você não está cercado por pessoas que fazem parte da sua religião, que compartilham dos mesmos princípios que você, o peso do seu ponto de vista, tendo uma base religioso, ele não tem validade social. Não interessa socialmente nem politicamente num país laico se está acontecendo alguma coisa que contradiz os ensinamentos do seu livro religioso. Então quando eu falo que essa atitude é absurda, eu não estou falando só a respeito dos homossexuais, não estou falando só a respeito da comunidade LGBTQ+, eu me perco nessa sigla, mas eu acho que tá certo. Eu não estou falando só a respeito disso. Eu estou falando a respeito da ideia de um grupo que não tem que ter voz política, tendo essa vontade, correndo atrás disso e conseguindo. Isso é que é o mais preocupante. Você pode ser parte do grupo preconceituoso que acha que sim, homossexuais são doentes e que sim, eles precisam de tratamento, mas você tem que entender que apoiar essa medida e apoiar esse tipo de medida não é apoiar a cura dos homossexuais. É apoiar que um grupo que, por mais que tenha tido uma, enfim, interseção de vontades, morais, princípios, o que quer que seja nesse sentido, você tem que entender que isso não para por aí. E que uma hora, se você não faz parte desse grupo, você também vai ser incomodado com a liberdade que você está dando para eles. Eu quero deixar claro que eu não estou generalizando as pessoas que fazem parte desse grupo religioso, até porque eu conheço muitas que não têm esse tipo de pensamento. Eu só quero levantar aqui um alerta para as pessoas que não entendem o peso desse tipo de atitude socialmente. Existe uma coisa chamada Constituição que é acima de qualquer regra no país. E essa regra está sendo desrespeitada. A regra que permite individualidade, que permite a existência da sua religião e de outras religiões e das pessoas que não têm religiões. As regras que foram criadas para ordenar a sociedade, não servindo um grupo específico, mas servindo todas as pessoas que vivem sob a Constituição, que não são só as pessoas que estão apoiando esse tipo de medida. Então, por mais que essa medida faça sentido para você, que de certa forma está passando os seus princípios para o resto da sociedade, mais uma vez eu volto a dizer, os seus princípios, se eles têm um cunho religioso e um embasamento religioso, eles não têm validade social e eles não têm validade política no Brasil. Você tem inúmeros países pelo mundo que têm religiões oficiais e essas religiões têm uma interferência política e ditam a regra de muitas pessoas que muitas vezes não seguem aquela religião. Mas esse não é o caso do país que você vive. Então se tem uma regra ou uma prática que faça sentido para você, baseada até mesmo muitas vezes uma interpretação falha do livro religioso que você segue, ótimo que ela exista, mas você tem que entender que fora do seu âmbito religioso não está no seu direito de impor ela para ninguém. Não está no seu direito de achar que as pessoas ao seu redor que não seguem a sua religião, que só relembrando são beneficiadas pelo mesmo direito que te permite seguir a sua religião, não está no seu direito impor isso a elas. E quando eu falo de impor essas regras, seja de forma direta ou seja de forma indireta, como está sendo feito. Mas é isso, eu sei que esse não é o tipo de vídeo que eu normalmente faço, mas eu acho que eu me sinto na obrigação de pelo menos expressar algumas coisas e despertar alguns pensamentos nas pessoas que, enfim, para mim são necessários, principalmente na situação que a gente vive e principalmente na situação que a gente pode vir a viver daqui a alguns anos. Desculpa se eu tô com uma cara muito acabada nesse vídeo, mas é porque infelizmente estamos chegando no verão de novo e eu não posso ligar o meu ventilador para poder gravar o vídeo, então eu fico um pouco no calor aqui. Mas é isso, mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que segue o canal, pedir para vocês se inscreverem aqui se vocês ainda não são inscritos e dar like nesse vídeo se vocês gostaram. Lembrando que as minhas redes sociais estão todas aqui embaixo e a minha caixa postal, então se quiser me mandar alguma coisa lá, pode mandar. Pedir para vocês compartilharem o canal com quem ainda não conhece. Lembrando que, obviamente, eu quero saber a opinião de vocês, então pode comentar aqui embaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.